Vitória, vou trazer uma notícia rapidinha aqui, só para nossa audiência saber, talvez em primeira mão no Brasil, e aí a gente vai para a principal notícia, né? A Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que é o equivalente à Câmara dos Deputados, né? Ela aprovou por 285 a 98 uma resolução que condena os horrores do socialismo. Esse é um passo importante, porque isso também gera diretrizes para a educação, né? Para aquilo que será ensinado para as crianças nas escolas, e também tem uma mensagem muito forte. Essa era uma proposta da congressista Maria Elvira Salazar, que é uma das congressistas republicanas ali do estado da Flórida, que acompanha muito a questão do Brasil, é aquela que ficou famosa por segurar a Sim, foto do sim. ministro Alexandre de Moraes. Então ela conseguiu aprovar essa resolução, e olha só, ela conseguiu ali que pelo menos uns 60 deputados do Partido Democrata, portanto do outro partido, né, votassem a favor dessa resolução que condena os horrores do socialismo. Olha, eventualmente, se essa notícia tiver uma repercussão maior, um impacto maior, a gente traz na semana que vem. Eu queria falar hoje, Pitoli, da atualização do caso Hugo Elpoio Carvajal. Eu não sei se vocês já comentaram alguma coisa hoje durante o dia. Não, ainda não. Então vamos lá. Mais uma vez, Pitoli, e acredito que seja a última, foi adiado o julgamento do Hugo Elpoio Carvajal. Era para ser agora em novembro, foi adiado para janeiro e agora ficou para o dia 23 de fevereiro de 2026, às 11 horas da manhã, horário local. Mas nós temos algumas diferenças em relação aos outros adiamentos que eu quero trazer aqui para a nossa audiência. A primeira delas, o juiz do caso, está acompanhando e marcando o julgamento e tudo mais, ele avisou as partes, tanto a Procuradoria como a defesa do Carvajal, o seguinte: nós vamos começar dia 23 às 11 horas da manhã e tenham o tempo livre nos próximos dias, ou seja, será uma audiência que começa dia 23, mas não termina dia 23, deve durar alguns dias, dando a entender ali, Pitoli, que ele já está mandando uma mensagem: olha, a gente já adiou bastante, a gente precisa julgar o caso, então os dois lados aí têm até o dia 23 de fevereiro para se prepararem e não marquem compromisso para os dias sucessivos, porque essa será uma audiência que pode durar dias. Qual é a outra novidade? Olha, que eu consegui apurar um dos motivos desse adiamento. Olha só, que o Hugo Elpoio Carvajal, em sua tentativa de conseguir um acordo com a justiça americana, para provar aquilo que ele está entregando, ele está colocando testemunhas daquilo que ele está falando, ou seja, muito provavelmente teremos ali o depoimento de testemunhas comprovando aquilo que o Carvajal está entregando à justiça americana. Esse é um ponto muito importante. Se essa informação de fato, né, se a justiça americana aceitar ouvir essas testemunhas, pode ampliar ainda mais, né, toda aquela delação que a gente imagina que o Carvajal possa trazer a público. Então, é uma questão complexa. Algumas testemunhas não estão nos Estados Unidos, você precisa agendar o horário, verificar se a pessoa realmente quer testemunhar, quem é essa pessoa. É como se tivesse que fazer uma nova investigação ali para saber quem são essas testemunhas. Mas o fato é que mostra, né, Pitoli, o fato de ele trazer testemunhas, a amplitude daquilo que ele está posto a colaborar com a justiça americana. O jornal El Nacional da Colômbia, que faz a cobertura também do caso El Carvajal, em uma matéria há poucos dias, tratou o Carvajal como uma testemunha protegida. Eu encontrei este termo no jornal colombiano, eu estou tentando buscar mais informações, mas agora, se por acaso o jornal tem alguma fonte, mérito deles, e já consideram o Carvajal como uma testemunha protegida, Pitoli, isso significa que ele entregou muito, mas muita coisa para sair de uma perpétua, porque é disso que a gente está falando. Se ele não fizer o acordo, ele vai pegar uma prisão perpétua. Para ser uma testemunha protegida, é porque ele conseguiu entregar muita coisa. Uma outra atualização que a gente tem do caso, olha, algo interessante, que não diz respeito diretamente ao Brasil, mas muito interessante, quer dizer, sim e não. O ex-vice-presidente da Venezuela, Tarek al-Saemi, ele era iraniano, pouca gente sabe disso, mas a Venezuela teve um vice-presidente iraniano. E esse Tarek, ele teria criado uma rede para falsificar passaportes
para que ele pudesse viajar entre os países da América Latina para fazer os contatos, as conexões, os conluios e também dentro da Europa. E que a partir dessa informação, né, dessa criação dessa rede de falsificação de passaportes, então o Carvajal conseguiria comprovar que ele era um operador que justamente fazia essa ponte entre o regime e movimentos de esquerda na América Latina e na Europa. Aí a gente imagina o quão sofisticado foi o esquema, né, para a pessoa criar uma maneira de falsificar passaportes para passar inobservado nessas reuniões obscuras aí, né? Então são vários detalhes. Pitoli, eu sei que é um pouco frustrante, as pessoas querem o caso o quanto antes resolvido, mas por outro lado, nós estamos diante de um dos maiores casos internacionais dos últimos anos. Esse caso Sim. vai virar literatura, vai servir de exemplo para as faculdades de direito, enfim. Então é compreensível que a justiça americana tenha pedido aí mais um mês para averiguar aquilo que o Carvajal está entregando, mas agora eu acredito que sim, dia 23 de fevereiro não tem volta, vai ser essa data e não adia mais. Ivan, vamos lá, era 29 de outubro, virou 19 de novembro, 26 de janeiro, agora 23 de fevereiro. Isso eu só vejo por um lado, tá ficando ruim para quem tem conta para pagar agora, né? Para quem tem o seu nomezinho ali nas memórias de Carvajal. Eu não vejo nenhum problema em demorar esse julgamento, porque também, acho que é a opinião do Borgo, já vou passar para você, Borgo, entendo eu que todas essas ações, né, dos Estados Unidos, já está tudo sendo balizado, pautado, né, por conta do que Carvajal está fazendo. Algum exagero, Ivan? O Pitoli, eu não sei se você chegou a ler, então, esse artigo do jornal Eu Nacional da Colômbia, porque eles dizem exatamente a mesma coisa, e o Borgo o Borgo que havia salientado essa questão, o jornal levanta justamente esse ponto de que o Carvajal teria entregue toda a cúpula militar da Venezuela como membros do Cartel de los Soles, ou seja, você já não tem mais uma divisão entre o Cartel de los Soles e o Exército Regular Venezuelano, é uma coisa só. E de que, então, muito dessa movimentação que a gente está vendo no Caribe seria justamente em base a essas informações que o Carvajal entregou à justiça americana. Eu me lembro que há uns 15 dias o Borgo levantou essa questão, você está trazendo agora, eu também endosso isso. Então, assim, ou nós aqui e o jornal colombiano estamos tudo errado, ou nós estamos muito certos na pista. E eu acredito que seja mais ou menos isso. Em base, porque é muita coincidência. O Carvajal começou a falar em junho, dia 25 de junho. 30 dias depois, a gente começou a ter essa movimentação militar. Quer dizer, seria muita coincidência achar que não tem pelo menos ali alguma base em cima do que o Carvajal já entregou à justiça americana. Vitória. Então você não está exagerando, não. Se você tiver aí, a gente está exagerando junto. Estamos no mesmo barco. Fala, Borgão. Ivan Kleber está na tua escuta, Borgo. Fala, Ivan. Prazer falar contigo, meu irmão. Eu lembro que eu perguntei pra você há um tempo, né? Falei, tô errado, tô muito longe. Você falou assim, olha, Borgo, se você tiver, nós estamos, porque eu também entendo assim. E é exatamente isso, a coincidência é muito grande, né? Quando o Hugo Carvajal acaba indo para os Estados Unidos e abrindo ali a possibilidade de uma colaboração premiada, logo em seguida, sem nada concreto, né? Os Estados Unidos direciona, acho que 15%, 14% de toda a sua marinha, do seu poder militar, para o sul do Caribe. Quer dizer, lá não é a bagunça que nem aqui no Brasil, né? Eles vão ter que justificar essa situação, por que colocou um armamento, um poder bélico tão forte nesse sentido. Mas, Ivan, o que eu gostaria eu queria uma opinião sua. Eu acompanho aquele perfil Área Militar no X, que eu acho muito interessante as análises, os materiais que eles colocam lá. E na semana passada eles colocaram um vídeo que me chamou a atenção, dizendo o seguinte: a Venezuela, ela tem ali, acho que a maior bacia, maior reserva de petróleo do mundo, né? Maior até do que a Arábia Saudita. Só que eles não têm a capacidade de extrair esse petróleo bruto, esse petróleo pesado, né? E de fazer a venda, de colocar no mercado. Então, por esse vídeo, os Estados Unidos teria interesse em acabar também, além da questão das drogas, né? Do Cartel dos Soles, também uma questão financeira, que é o que acaba movendo o mundo, né? Nós sabemos que acaba sendo normalmente a questão principal, na mudança desse regime, né? Porque entrando um regime ali democrático, tirando os embargos, tirando todas essas
esses entraves que tem no regime ditatorial da Venezuela, vindo um novo governo democrático, teria ali como é que se fala, uma agilidade, né, na extração de petróleo, uma melhora, e colocando esse petróleo da maior reserva do mundo no mercado, seria uma forma de, indiretamente, impactar na Rússia, né, que depende de petróleo e depende de gás. Então, que os Estados Unidos também, além da questão do combate ao narcotráfico, mas haveria também um interesse econômico na liberação de petróleo no mundo, dando uma mexida na questão econômica mundial. Não sei se você leu sobre isso, o que você entende? Você acha que pode ter esse interesse também, Ivan? Eu li, volta e meia acompanho a publicação lá do pessoal na área militar, vi também algumas análises sobre isso. É óbvio que existe sim, né, essa questão do petróleo. A Venezuela, como você bem disse, tem uma das maiores reservas do mundo, maior que a da Arábia Saudita, coisa que a Guiana também tem, e a Guiana já é parceira dos Estados Unidos. E um dos motivos que o Maduro queria invadir a Guiana no passado era isso. Agora, essa tese, ela é importante, mas ela se sustenta até um certo ponto, porque em setembro, o Maduro, na tentativa de permanecer no poder, ele ofereceu o acesso às empresas americanas em detrimento das empresas russas e chinesas ali na região para a exploração desse petróleo. E essa proposta foi rejeitada pela administração Trump. Então, sim, o petróleo pode ser um fator muito importante, preponderante, sim, mas não é o fator principal. A gente precisa aqui entender que os Estados Unidos atravessam uma crise social, começou lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, e o Reagan já previu isso e tentou impedir que isso acontecesse, mas a crise social nos Estados Unidos é muito grande. Eu estive na Pensilvânia, eu estive na cidade da Filadélfia, e eu passei por uma área lá que era uma espécie de Cracolândia, assim, as pessoas zumbis mesmo caminhando pelas ruas. Isso se repete em várias cidades dos Estados Unidos. Essa crise existe, esconder ela, a administração Trump não pode, muito pelo contrário, foi eleita para tentar resolver isso. E parte dessa crise está justamente relacionada à operação dos cartéis. Então, isso é preponderante, isso sim é importante para a administração Trump. Foi uma das promessas de campanha combater isso. Então, nós temos duas ações aqui. A primeira delas, que é a questão dos cartéis, que promove a criminalidade nos Estados Unidos. A gente estava agora ouvindo o Coronel Gerson na participação brilhante dele, falando da questão de segurança pública e tudo mais. Nos Estados Unidos, essa questão ela é extremamente importante. E combater os cartéis, combater talvez o principal cartel logístico, né, que é o cartel da Los Soles, isso ajudaria a resolver o problema dentro dos Estados Unidos. Sem falar também, porque até hoje ninguém levantou seriamente a hipótese, e se o Partido Democrata tiver laços obscuros com o Foro de São Paulo? Ninguém pensou nisso antes? Quer dizer, uma organização como o Foro de São Paulo, que tem conexões com a esquerda do mundo inteiro, da China, tem conexões com a Rússia, tem conexões com partidos na Europa. E se o Foro de São Paulo tiver ali um bracinho dado com o Partido Democrata nos Estados Unidos? Essa hipótese existe. Então, Borgo, a gente vê que é muito mais complexo do que apenas o petróleo, até porque se fosse o petróleo, e eu não estou minimizando a importância dessa questão, mas se fosse somente o petróleo, com certeza já teriam chegado a um acordo ali, Maduro faria um acordo com a administração Trump, isso aí teria sido já resolvido. A questão ela é muito mais profunda, existe uma questão social, como eu disse, dentro dos Estados Unidos, uma questão política. Não à toa que o Marco Rubio, que se tem alguém que entende Foro de São Paulo e da esquerda latino-americana ali dentro da administração Trump, é o Marco Rubio, e é ele o arquiteto dessa operação que a gente está vendo no Caribe. Borgo. Muito bem. Esse Ivan Kleber conosco. Ivan, mais uma vez, desculpas por ontem. Terça-feira a gente se encontra por aqui, irmão. Beleza, imagina. Antes fosse os problemas do mundo, fosse esse, né? Que é isso. Desculpas mais que aceitas. Muito obrigado a você, ao Borgo, a toda a audiência. Um ótimo final de semana e bom prosseguimento de programa aí. A gente se vê. Um abraço. Valeu.